Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje eu vou dar duas dicas para vocês sobre o lançamento vertical. A gente vai aprender hoje como no lançamento vertical nós descobrimos o tempo de subida e como descobrimos a altura máxima atingida por um objeto. Qual é o problema que envolve o lançamento vertical? O lançamento vertical é analisar o movimento de um corpo lançado verticalmente com uma velocidade inicial que eu vou chamar de v'. Ou seja, à medida que esse corpo é lançado, o que é que nós devemos esperar? Devemos esperar que, à medida que ele sobe, a sua velocidade vai diminuindo, até que a velocidade chega ao menor valor, que é zero. Ou seja, ele é lançado com uma velocidade inicial, à medida que vai subindo, a sua velocidade vai diminuindo. Onde a velocidade iguala a zero, esse ponto aqui é o ponto onde ele atinge a altura máxima. Então, hoje, nosso objetivo é dar para vocês duas dicas. Como é que nós descobrimos a altura máxima atingida por esse corpo e como é que nós descobrimos o tempo de subida. Observem que, antes de avaliar esse movimento, a gente deve orientar uma trajetória. Ou seja, é mais conveniente, nesse caso, eu orientar a minha trajetória para cima. Orientando a minha trajetória para cima, eu considero que o ponto de lançamento é o ponto onde a altura inicial é igual a zero. O ponto onde ele atinge a máxima altura, seria o ponto de altura máxima, que eu vou colocar H máxima. A pergunta é, como é que eu determino o tempo até a altura máxima? Olha, orientando a minha trajetória para cima, a aceleração é igual a menos a gravidade. Para determinar o tempo de altura máxima, lembremos que é um movimento uniformemente variado, e se é um movimento uniformemente variado, a velocidade varia com o tempo, obedecendo à equação horária da velocidade. Se eu quero o tempo até a altura máxima, na altura máxima, a velocidade é igual a zero. A velocidade inicial é a velocidade de lançamento. A aceleração menos a gravidade. T é o tempo que eu quero descobrir. Observem que a gravidade e o tempo passam para o outro lado positivo. Esse tempo até a altura máxima fica V0 sobre G. Esse é o tempo que o corpo demora subindo. Uma dica importante. Nesse tipo de movimento, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se esse aqui é o tempo que ele demora subindo, o tempo total é o dobro desse tempo. Ou seja, tempo de subida e descida seria 2V0 sobre G. Ainda resta uma pergunta a ser respondida. Como é que eu determino a altura máxima que esse corpo atinge? Para determinar a altura máxima, o procedimento mais rápido é usar a equação de Torricelli. Observem bem, usando a equação de Torricelli, que fala que a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, variação de altura. Observem que, ao atingir a altura máxima, a velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial é a velocidade de lançamento. A aceleração é menos a gravidade. E a variação de altura, quem que é? Observe que a variação de altura é a altura final menos a altura inicial. Como a altura inicial é igual a zero, a variação de altura fica apenas a altura final, que é aquela que eu quero descobrir. Observem bem que esse fator vai ficar negativo, passo para o outro lado positivo. Vai ficar 2G, altura máxima, igual a V0 quadrado. Assim, a altura máxima atingida pelo objeto é dada por V0 quadrado sobre 2G. Eu não acho conveniente vocês decorarem essas equações. É mais importante para o processo de aprendizagem de vocês saberem como chega a essa equação. E saber chegar a essas equações é fazer uso de duas equações importantes do movimento uniformemente variado. Algo que você não pode deixar de saber para fazer uma boa prova de vestibular.
Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.